Gente, bem-vindos a mais um podcast aqui do Ateliê Mimos da Tica. Eu sou a Tica, para quem não me conhece, especialista em topo de bolo. E hoje, no nosso podcast número 123, nós vamos fazer mais um episódio do Help da Tica. O que é o Help da Tica? Help da Tica é onde que você vai tirar as suas dúvidas fazendo topo de bolo aí na sua casa. Vamos comigo? Sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo pelas 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. E bora lá, meus amores, temos muito assunto hoje. Quero saber quem tá comigo aqui hoje, dá um oi pra mim. Estou vendo vocês. Sejam todos bem-vindos e bora que tem bastante conteúdo pra gente tá tirando dúvidas de vocês. E hoje, nesse podcast, nesse Help da Tica, nós vamos responder, já vou antecipar aqui 4 perguntinhas que já me mandaram. Para fazer topo de bolo, tem que ter um aplicativo para edição com muitas funcionalidades? Como encontrar imagens de alta qualidade para fazer topo de bolo? Dá para trocar a fita Teflon da Silhouette Camel 4? O que eu preciso para fazer topo de bolo? Então, essas são algumas das perguntas que eu vou estar tirando aqui nesse podcast número 123. Bora lá! Bom, gente, seguinte, vamos começar com essa daqui, tá? Para fazer topo de bolo tem que ter um aplicativo para edição com muitas funcionalidades. Gente, é o seguinte, quero explicar para vocês o que aconteceu comigo, tá? No meu trajeto. Bem-vinda, Johnny! Bem-vinda, Dri, Arte Criativa! Durante meu trajeto, durante minha caminhada aqui nesse universo de topo de bolo, tá bom? Então eu posso falar para você com a mais pura sinceridade do mundo. Quando eu comecei lá atrás, em 2016, eu tinha no meu pensamento, tá, que para fazer topo de bolo eu teria que comprar um programa de edição, daqueles programas assim, que era o que as gráficas utilizavam para fazer os topos de bolo delas, os trabalhos delas, né? Então lá em 2016, para mim começar bem, já começar assim na frente, começar certo, sabe? Aquele pensamento assim de você já querer começar fazendo a coisa certa. Então, justamente esse foi meu pensamento. E aí, pra mim, na minha cabeça, pra isso acontecer, eu teria que comprar um CorelDRAW, né? Então, eu tinha que usar o programa CorelDRAW. Mas, na época que eu comprei o CorelDRAW, meu Deus, não me lembro agora o valor, mas eu posso até pesquisar, porque eu tenho esses valores. Na época, eu fui atrás, né? E eu comprei a licença do CorelDRAW. Então, assim, se eu não me recordo, era R$1.600, uma coisa assim, sabe? Vamos até olhar aqui, que eu gosto de falar pra vocês e já falar certinho. Ó, vamos pesquisar aqui agora, nesse exato momento que eu tô gravando esse podcast pra você, a licença do CorelDRAW. Hoje existe 3 formas de pagamento. Primeiro, R$120,83 por mês. Tá lá. Entra aí no site coreldraw.com.br. Compra única, R$2.899 se você for comprar hoje o programa. E ou uma outra opção, R$1.450 por ano. Caro, né? Eu paguei na época, o preço que tava na época. Eu não vou lembrar agora, mas eu acredito que foi uns R$1.600, R$1.200, uma coisa assim. Aí, porque eu tinha esse pensamento, que pra mim começar a fazer topo de bolo, eu tinha que ter um programa bom, um programa que realmente fosse um programa que ia fazer a diferença, sabe? Não sei por quê, não me condene, mas esse era meu pensamento. E eu comprei. Aí
Só que você não é assim, comprei o programa, amanhã eu vou fazer topo de bolo. Não, comprei o programa, tem que comprar um curso também, entendeu? Porque não adianta nada você ter lá o programa mais lindo da face da terra se você não tem o curso. Tá? Então também não adianta. O que eu fiz? Comprei um curso também pra me ensinar a mexer com CorelDRAW. Aí, na hora que eu tava fazendo o curso, eu descobri que aquilo dali não era o que ia fazer eu trabalhar com papelaria personalizada com topo de bolo. Olha a cagada que eu fiz. Foi a mesma coisa que jogar lá, vamos jogar uns R$2.000, não me lembro. Pega R$2.000, joga no lixo e tampa. Mais ou menos foi isso que eu fiz. Porque eu quis? Não, porque eu não conhecia, por falta de conhecimento. Não sei porquê. Depois que eu tava fazendo o curso, eu descobri isso. Que eu não precisava do CorelDRAW pra mim fazer meus topos de bolo. Aí eu falei, cara, e agora? Eu não preciso do CorelDRAW pra fazer meus topos de bolo. Mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer meus topos de bolo? Por onde eu começo? Foi então que eu descobri que mesmo eu fazendo toda a arte no CorelDRAW, mesmo eu tendo o curso, mesmo eu fazendo o curso, eu teria que pegar toda aquela arte, tudo aquilo que eu fiz, exportar em formato de arquivo para importar em outro programa, ou seja, o programa da Silhouette Studio, que é o programa que corta os papéis para fazer o topo de bolo. Então o CorelDRAW ele não manda direto para a máquina para cortar. Tem um programa aí no meio, e esse programa aí no meio que faz com que a máquina, imagina que isso aqui é a máquina que corta, tá bom? Então essa máquina ela só conversa com um programa. Esse é o programa. A máquina só conversa com esse programa. Ela não conversa com o CorelDRAW, tá bom? CorelDRAW aqui, por mais que eu fizesse tudo aqui dentro, nada ia adiantar, porque daqui ele não vem pra cá. Daqui eu tenho que passar pra cá e daqui eu passo pra cá, entendeu? Olha o retrabalho. Ah, menino, depois que eu descobri isso, me deu uma raiva tão grande ter gastado todo esse dinheiro à toa. Mas pensa numa raiva, né? Ainda mais no começo, na hora que a gente tá começando, que a gente não pode gastar dinheiro à toa, eu gastei. Então foi o que aconteceu. Aí eu descobri esse programa que se chama Silhouette Studio. Mas, Tica, o Silhouette Studio é pago? Tem a versão gratuita, que dá pra você fazer todos os seus projetos de topo de bolo tranquilamente. Tranquilamente. Claro, se você quer se especializar, quer cortar em 2 máquinas ao mesmo tempo, se você quer trabalhar com outras funções para ter mais agilidade, para ter escala, legal, dá para comprar a versão paga. Só que ontem eu pesquisei a versão paga, no preço de hoje, sabe quantos que tá? A versão paga, que não é necessário você comprar agora, já deixo antemão isso, porque eu dou aula para as minhas alunas, para as lasticas, na versão gratuita, gravo todos os meus topos de bolo, todos os meus topos de bolo são feitos na versão gratuita. Inclusive hoje eu tô até gravando um topo de bolo pro curso de carnaval, que vai entrar como atualização para elas também. Então, só para você entender que hoje o preço desse programa que agiliza muito mais o processo para na hora da gente fazer os nossos topos de bolo, tá R$500, 510 se eu não me engano. Eu olhei ontem no site da Silhouette, ontem que uma pessoa me perguntou sobre isso e eu entrei lá e tive curiosidade para saber o preço de hoje. Então você olha, do CorelDRAW, 2.800, mesmo assim eu tenho que, mesmo eu comprando a licença do CorelDRAW, eu tenho que passar pelo estúdio, pelo menos na versão gratuita. Pra que eu vou investir num programa desse, sendo que o estúdio resolve todos os meus problemas? Eu não vou falar pra você, a Tica tá ganhando da Silhouette, a Tica tem parceria. Não, eu não tenho, eu não ganho nada. Eu apenas falo pra você uma coisa. Eu falo pra você a minha experiência, o que funcionou pra mim e o que não funcionou pra mim. funcionou para mim. E a licença do CorelDRAW não funcionou.
Entendeu? Então não adianta. Eu não sei por que eu tive esse pensamento na época de ter que comprar essa licença para me ser alguém na vida na papelaria, sendo que não é necessário. Tá? Então, você que me perguntou, para fazer topo de bolo tem que ter um aplicativo de edição com muitas funcionalidades? Não. Você precisa do Silhouette Studio, um programa gratuito que você pode fazer download no seu computador, tá? E ele não tem configurações muito, ele exige uma máquina super potente, não. Mas é interessante você entrar lá na especificação técnica do programa, ver certinho qual que é, ver do seu computador e fazer uma comparação. Isso é legal, isso é interessante, tá? Mas eu já adianto para você que em todos os computadores que a gente já fez instalação de todas as nossas alunas, aqui também no ateliê, nenhum deles tivemos problema, porque é um programa leve em comparação com o CorelDRAW, que exige muita máquina, tá bom? Então eu já adianto para vocês isso daí e não fique com esse pensamento limitante que eu tive lá no começo também, com essa crença pensando que para fazer um topo de bolo você tem que ter um programa de última geração, tem que pagar um programa para fazer os seus topos de bolo. Não! A gente faz topo de bolo em programa gratuito, tudo bem? VW Bolos, bem-vindo. Delícias da Paty, bem-vinda. Márcia, Roberta, Feltros e Cia, bem-vinda. Quem tá comigo nas outras plataformas? Dá um oi aí e fala comigo. Bora lá! Sobre esse assunto, fechamos, ok? Vamos então para a próxima dúvida. Como encontrar imagens de alta qualidade para fazer topo de bolo? Meus amores, imagens, você tem que pensar o seguinte. Quando você vai mexer com imagem de qualidade na internet, você tem que pesquisar qual que é o objetivo que você vai estar fazendo para que você vai usar aquela imagem? Existem duas possibilidades. Você ou vai estar usando aquela imagem para imprimir, por exemplo, um bonequinho do Mickey, um unicórnio, né? Você vai imprimir essa imagem para colocar no seu projeto, no seu topo de bolo. Ou você também tem a possibilidade de pegar uma imagem para trabalhar com camadas. Por que eu falo isso para você? Porque são duas coisas diferentes. Vamos começar então a trabalhar com a imagem para impressão, tá? Quando você vai imprimir uma imagem, você tem que olhar principalmente a resolução dessa imagem. Se você pegar uma imagem 100 por 200, 200 por 100, 200 por 400 de resolução, são imagens pequenas. São imagens que vai fazer com que a qualidade dela não seja uma qualidade legal. O que é isso, Tica? Resumindo em pontos, na hora que você aproximar essa imagem ou na hora que você for imprimir essa imagem vai sair cheia de quadradinhos, tá? Imagens cheias de quadradinhos demonstra que você não tem conhecimento sobre essa área e demonstra que você não tem habilidade com aquilo que você está fazendo. Ou seja, você não conhece o que você está fazendo, não domina aquilo que você está fazendo. Porque a partir do momento que você trabalha com topo de bolo, você tem que ter essas duas coisas na mente. Eu vou fazer projeto impresso ou eu vou fazer camadas. São duas coisas diferentes. Porque para camadas eu não preciso ter uma alta resolução daquela imagem. Eu preciso ter os contornos bem definidos. A partir do momento que eu tenho os contornos bem definidos, a resolução ela pode ser baixa, mas o contorno na hora que eu for fazer o rastreio, na hora que eu for fazer o redesenho daquela imagem, ela tem que estar perfeita, pelo menos os contornos. Entendeu? Então, imagem para impressão, qual que é ideal? Você vai lá jogar uns 800, 900, 1000 de resolução, 800 por 900, 1000, acima de 800, sabe? É tudo maravilhoso. Só que todas elas, a Tica falou que acima de 800 é maravilhoso, joia. Mas e agora? Eu vou pegar uma imagem lá de 1200 por 1200, beleza. Chega lá, tá cheio de quadradinho.
Mesmo as imagens de alta resolução, você tem que dar uma aproximada ali, depois que você exporta para o estúdio, para você dar uma olhada para ver se ela tá com pixelada ou não, que cheia de quadradinhos. Se tiver, descarta, não vai para aquela, já muda para outra, tá? Então é bem assim que a gente tem que trabalhar. Agora, vou trabalhar com imagens que requer para mim camadas. Bom, tá o contorno bem definido? Consigo fazer um rastreio? Não tá com trilhões de linhas naquela imagem? Porque todas as linhas atrapalham o rastreio, tá? Então, assim, eu fui fazer uma mentoria semana passada e a minha aluna, a minha Latica, ela queria fazer um topo de bolo pro casamento dela, que era com umas pombas. Aí, representando paz, união, aliança e tal. Aí a gente foi começar a buscar rastreios de pombas, né? Foi começar a buscar imagens de pombas para fazer o rastreio. Tica, achei essa pomba linda! Olha quantas coisas e decoração que tem nessa pomba. Eu falei, beleza, só que a gente não vai usar ela, sabe por quê? Porque a gente vai trabalhar com camadas nesse projeto. Eu preciso de uma pomba que tenha o contorno bem definido pra gente fazer esse rastreio. Agora, se ela tiver com um monte de rabisco dentro, a gente não vai conseguir cortar ela direito. Por mais que seja na silhuete, tá? Então, você tem que prestar atenção com relação a isso. Joia? Tudo bem? Aline, Josane, Nani, Mari, Vitória, bem-vinda, meus amores. Bem-vinda. Fala comigo quem tá nas outras redes também. Quero ver vocês. Entendeu? Diferença, qualidade de imagem, que a gente tem que cuidar muito. Primeiramente, tem que definir qual é o seu objetivo, tá bom? Respondida a pergunta, depois me fala aí se eu respondi a pergunta corretamente ou não pra você. Bora pra próxima? Próxima dúvida. Tica, dá pra trocar a fita Teflon na silhuete Camel 4? Dá, tranquilamente. Essa fita, ela já está disponível no site da Silhouette Brasil para você comprar, tá bom? Original, vai lá, aproveita. Tem também no Mercado Livre, mas opte por comprar a fita original, tudo bem? Tica, por que essa aqui eu vou complementar essa pergunta, porque eu sei que você vai estar aí pensando na sua cabeça. Por que eu não posso comprar uma fita paralela ao invés de comprar a original? E essa pergunta, gente, eu preciso responder. Vamos lá. Olha, eu sou da seguinte opinião. Existem coisas que vale muito a pena a gente comprar o original do que se aventurar por causa de alguns reais. Se você tem aquele negócio, ele não vai ficar estragando rapidamente, como é o caso da fita Teflon. Claro, a fita Teflon estraga. Para quem não sabe, a fita Teflon é uma fita que vai ali dentro da silhuete, que faz com que a folha deslize mais facilmente. Tá bom? Como se fosse uma fita de durex, uma fita dupla face, só que sem espuma. Tá? Essa é a fita Teflon. Só que existem pessoas que fazem cagadas na vida, que eu não vou falar quem é, que, por exemplo, põe a base de corte, que põe para cortar sem base de corte, tá? Por que faz isso? Também não sei. Mas existem momentos na nossa vida que a gente tá com a cabeça lá com chinchina, que manda cortar e a coisa lá não tá pronta. Aí, o que acontece, né, gente? Estraga a fita. Rasga a fita Teflon, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem que ter aquela fita de proteção ali, porque senão a sua lâmina vai desgastar, o seu trabalho não vai cortar direito e vai virar uma meleca o seu projeto, o seu topo de bolo. Vai virar uma meleca. E antigamente, essa fita era R$16, R$20. Antigamente. O preço dela hoje subiu pra caramba. Eu entendo a preocupação de vocês. Muita gente me pergunta sobre a fita Teflon. Tica, pelo amor de Deus, não posso usar paralela? Só que, gente,
Deixa eu explicar uma coisa pra você. A partir do momento que você põe uma fita paralela, a fita paralela ela não é da mesma espessura da fita original. Na hora que você enfia a base na máquina, na Cameo, aquilo dali enrosca. Na hora que a base enrosca, ela faz assim, ó, dá uma entortadinha. E essa entortadinha faz com que você, na hora que você está fazendo o seu projeto, o seu topo de bolo, vai começar a dar problema ali na sua marca de registro, vai dar problema na sua folha, entendeu? Então, gente, tem coisas na vida que a gente tem que comprar. Eu falo por minha experiência. Para não passar raiva depois, a gente já compra agora o certo para não passar raiva depois. Mas, se você não quer pagar o preço da fita Teflon, que é a original, e eu falo mais uma vez, eu não ganho nada com isso. Apenas eu falo para você a minha experiência, tá? Que eu tenho 2 Cameo hoje, e as 2 Cameo nunca foram para manutenção por causa de problemas de alinhamento, porque não entra mais ali a base. Nunca foi, sabe por quê? Porque eu sempre cuido da minha máquina. E também, além de fazer uma manutenção preventiva que eu faço semanal, eu uso produto original. Então eu uso base de corte original, eu uso fita Teflon original. Por quê? Porque isso daí pode fazer ser caro hoje, mas isso me economiza a longo prazo com relação à manutenção e também com relação à máquina não me deixar na mão na hora que eu mais precisar. Então, existem momentos que você tem que colocar o prós e o contra, tá? Coloca lá na sua cabeça. Bom, vale a pena eu deixar de pagar uma fita Teflon original para usar uma paralela por causa de tantos reais? Isso daí eu não vou estar economizando no futuro? Gente, eu sei que é fazer uma cagada e mandar cortar e acabar estragando a fita Teflon. Eu já fiz isso mais de uma vez. Só que a gente tem que ter sempre uma fita Teflon reserva nesses momentos de desespero. Tá bom? Joia? Já vou complementar porque já tem essa outra dúvida também com relação à fita Teflon. Tica, Cameo 3, não tem mais fita Teflon no site da Silhouette, está com estoque esgotado. E agora? O que eu faço com a Cameo 3? Minha fita Teflon está precisando ser trocada. Vou responder para você. Bem-vinda, Fabi, Gabi, Mari, Vivi, Criarte. Gente, a fita Teflon Cameo 3, tá? No site da Silhouette Brasil está fora do estoque. Não tem estoque. Não me passaram, eu questionei eles com relação data e previsão de quando vai chegar essa fita de reposição. Eles ainda não me responderam, mas podem ficar tranquilos que na hora que eles me responderem, eu vou postar um stories lá no meu Instagram falando a posição do Silhouette Brasil referente a essa fita da Cameo 3. Tudo bem? Outra coisa que a gente tem que conversar sobre esse assunto também. Existem algumas lojas no Mercado Livre que ainda estão vendendo, que tem ainda em estoque a Cameo 3 original, tá? Eu já vi, eu também tenho Cameo 3 e eu também já comprei essa fita. Então, se você tem a oportunidade, vá no Mercado Livre. Se você está com urgência e não quer esperar o site da Silhouette Brasil entrar no estoque, entra no Mercado Livre, procura fita da Cameo Teflon Cameo 3 original e você vai estar achando lá essa fita disponível para compra em algumas lojas lá no Mercado Livre, mas não tem muitas opções de preço, tudo bem? Ok? Agora, Tica, eu coloquei a fita Teflon paralela na minha máquina para Cameo 3 e tá funcionando. Ótimo, parabéns, continua, tá? Então, assim, é aquilo que eu falo para você, a minha experiência é essa. Se tá funcionando para você da outra forma, joia, beleza. Só que eu tenho experiência já também de pessoas que me falaram que não é legal colocar uma paralela.
Só que nós, com relação a Camel 3, estamos numa situação que a gente não tem mais original para comprar. Tá? Então, são coisas que a gente vai ter que começar a analisar. Ou você compra umas 2 fitas Teflon aí, original, e guarda para Camel 3. Ou você vai para a parte do paralelo. Tá? Mas eu estou passando para você a minha experiência com relação a esse assunto de fita Teflon para Camel 3 e fita Teflon para Camel 4. Já vamos adiantar, já estamos aqui, vamos responder mais uma. Tica, fita da Camel 4 serve na Camel 3? Não, não serve. Tudo bem? Posição também do suporte da Silhouette Brasil, que eu também já entrei em contato com eles com relação a isso, e eles me passaram que não serve. Camel 4 é Camel 4, Camel 3 e anteriores é Camel 3 e anteriores. Joia! Resolvemos fita Teflon. Vamos lá então para mais uma pergunta. Vamos lá, bem-vinda Priscila, bem-vinda Andréia. Vamos lá então para mais uma pergunta aqui que fizeram pra gente. Para que eu preciso? Vamos lá. Aqui, beleza. Já me achei, gente. É muita pergunta, então a gente tem que se achar aqui no tema. Essa pergunta foi até que uma seguidora que mandou pra gente ontem, referente a boleador, tá? O que significa? Alguém já ouviu falar em boleador? Boleador é isso aqui, ó. Isso aqui é um boleador de biscuit, tá? Isso daqui é uma coisa que eu gostei demais para trabalhar com os nossos topos de bolo aqui. O que é isso? Quando a gente vai trabalhar com algumas peças, alguns elementos que a gente vai estar trabalhando com os nossos topos de bolo, nós usamos esse boleador para fazer a curvatura no papel. Só que existe 2 formas de você fazer a curvatura nesse papel, tá? Bem-vinda, Pri, bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Karina. Existem 2 formas de você utilizar esse boleador no seu papel. Qual que é essa forma? Você tem que ter uma base, ou seja, eu aqui utilizo, porque tá na minha mesa, é mais prático para mim, um mousepad, que é como se fosse uma espuma de EVA, tá? Então eu coloco a minha pétala de flor ali, ou o meu objeto que eu preciso fazer uma curvatura, numa folha, né? Depende do que eu vou estar trabalhando. E coloco esse objeto em cima desse mousepad e pego o meu boleador e faço, tá? Utilizo aqui. Só que é o seguinte, acontece que a nossa seguidora questionou o seguinte: como usar o boleador sem fazer aquele efeito no papel, que o papel tá amassado, que tá dobrado, aquelas rugas no papel, sabe? Essa é a pergunta. Gente, ruga no papel depende da base que você está utilizando, ou seja, pega um mousepad, pega um EVA, coloca 2 um em cima do outro, tá? Tem até no mercado também um que é específico para flor, que eu já vi também, não comprei ainda, porque eu ainda não achei necessidade, que isso é tão importante que realmente eu preciso disso. Não. Então, assim, eu ainda tô achando que o que eu tô fazendo resolve e é mais barato, tá? E mais acessível também. Mas tem um negócio no mercado que você põe a florzinha no meio, aí faz o processo de baleamento ali e tá tudo bem. Agora, para ele não ficar com ruga, depende da base que você vai estar utilizando, tem que ser uma base fofinha, e também depende da força, tá, meu amor? Porque se você meter muita força no seu boleador, no seu papel, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai acabar amassando, porque é papel. Deixa eu te explicar. É papel, tá? E papel amassa. Então, para você não amassar o seu papel, você tem que ter uma delicadeza na hora de usar o boleador. E outra coisa, existem vários tamanhos de boleador.
vai depender do tipo que você vai, do que você vai estar usando, a finalidade que você vai estar utilizando no seu trabalho. Ah, é uma flor pequena? Então pega um boleador menor. Ah, é uma flor grande? Então e aí vai sucessivamente. Tem vários tamanhos de boleador. Esses boleadores aqui, se eu não me engano, eu comprei no Mercado Livre por uns 20, 25 reais. Tá? Então assim, eu super indico os boleadores. Ele dá uma vida a mais para os projetos, tá? Só que ao mesmo tempo você tem que saber usar ele. Não é de qualquer jeito que você vai estar usando com muita força. Não é assim que funciona. Você tem que ter calma, você tem que ter delicadeza, tá? E na medida com que você vê que ele está enrugando, diminui a força. Ou troca o seu objeto, troca a sua peça, faz de novo. Só você testando você vai conseguir saber a medida certa da sua força na base de fofa que você vai estar utilizando, tá? Então não adianta você colocar muita força, a sua base ela tem que ser uma base fofinha para você estar utilizando o seu boleador, e o tamanho da bola também interfere bastante, tá bom? Então, essa era também mais uma pergunta que veio aqui pra gente estar respondendo no nosso Help da Tica. Aqui a gente mostra para vocês estratégias para você começar do zero até uma renda mensal aí de 3 mil por mês com topos de bolo na sua casa. Então, aqui a gente vai estar mostrando para vocês essas estratégias ao longo da nossa programação, tá bom? Gente, é isso. Não é complicado, não é difícil, mas depende do quê? Depende de você saber, ter conhecimento, entender como que funciona, para onde que vem, para onde que vai, para não ficar nadando aí na praia sem saber resolver os seus problemas. Joia? Dúvidas que vocês tiverem que não está respondida nesse Help da Tica, nessa ajuda que a gente está trazendo, de como você consegue estar fazendo o seu topo de bolo aí na sua casa, saindo do zero até 3 mil por mês, manda pra gente a sua dúvida. Pode ser aqui nos comentários, pode ser também nos comentários dos stories. Temos caixinha diária lá todos os dias, tá bom? E a gente tem o maior prazer de estar ajudando e respondendo vocês. Combinado? Milhões de beijos pra vocês. Bom feriado, aproveitem, fiquem com Deus. Até mais. Tchau.